Aconteceu, estreamos na Copa do Mundo contra Marrocos ontem, sábado, de noite, às 7 horas. E, cara, aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre o que aconteceu no jogo, os jogadores que foram bem, foram mal, e assim, foram muitos, tá? Não foram poucos, não. Teve um monte de peso morto, ataque totalmente desorganizado. Marrocos dominando o jogo, que era para ser a nossa dominância, né? A dominância do Brasil. Mas vamos falar sobre essa estreia na Copa do Mundo, que a gente estreou ontem, mas a Copa começou, se não me engano, quarta ou quinta-feira com a abertura do México. Então é isso, vamos embora que agora começa a Copa do Mundo. Então, primeiramente, vamos falar primeiro sobre a escalação que o Brasil vai enfrentar o Marrocos, né, cara? A gente tinha feito algum vídeo, na verdade eu fiz um vídeo falando sobre uma possível escalação do Brasil, né, ainda ontem, antes do jogo, eu ainda postei antes do jogo, que era de noite. E, cara, assim, eu me impressionei por causa que lá a gente tinha lá como provável escalação, pelo menos na lateral direita, tinha Alexandro na esquerda e o Danilo na direita, né, cara? E assim, só de você ver isso, já tá os olhos, né, cara? Mas o que impressionou foi mesmo quando a escalação saiu uma hora antes do jogo, cara. Dá um liga aqui então. No gol temos o Alisson, goleiro do Liverpool, né, cara? Assim, de costume, não tem ninguém melhor que ele. Assim, ele é ruimzinho, né, cara? Mas é o melhorzinho que a gente tem. Na dupla de zaga, Gabriel Magalhães, Arsenal, Marquinhos, PSG. Nas duas laterais, uma surpresa, inclusive, assim, que pelo menos na esquerda eu gostei, tá? Eu tô começando a gostar realmente desse cara, que é o Douglas Santos na esquerda e o Ibanes na direita, cara. Na volância aqui a gente tem Bruno Guimarães, Casemiro, assim como de costume, né? Os nossos dois pitbull, um criador de jogada e um que mais desarma do que cria jogada, sabe? Que é o Casemiro. Paquetá no meio atacante, atrás do centroavante aqui, que é o Igor Thiago. Na ponta esquerda, Vinícius Júnior. E na ponta direita, o Rafinha aqui. E o Igor Thiago, como eu falei, de centroavante. E na provável escalação que a gente tinha visto, pelo menos quando eu vi, a gente estava esperando o Matheus Cunha, cara. Assim, eu não estava esperando muito menos, assim, o Igor Thiago como centralmente titular na estreia da Copa do Mundo. Podia ser o Matheus Cunha, sabe? O Paquetá justamente fazendo a meia que ele tá fazendo aqui nessa escalação. E o Matheus Cunha como o atacante principal, sabe? Além de centro. Mas ele escolheu uma escalação com o Igor Thiago, né? Que é mais um 9 mais classudo, sabe? Uma cara mais preletiária, porque ele não sai tanto da área que no Matheus Cunha ou também o Endrick, que eu preferia muito mais do que entre esses dois, na verdade esses três. Mas a escalação do Brasil foi essa para enfrentar Marrocos, certo? Começou o jogo, bola rolando aqui para o nosso Brasilzão aqui, né? A gente já vê aqui Gabriel Magalhães e Ibanes Douglas Santos aqui na falta de destaque. A gente teve o Ina, a gente teve o Neymar no banco, inclusive foi uma surpresa, tá? Por causa que antes do jogo, umas 2, 3 horas antes, foi confirmado que o Neymar ia estar no banco com colete de reservas, mas que não ia jogar, na verdade não ia nem entrar, sabe? Por causa que o período de recuperação dele só vai acontecer talvez para a semana que vem, sabe? E no primeiro tempo a gente teve assim, cara, a bola começou a rolar. E assim, nos primeiros minutos, cara, Marrocos tava indo muito em cima do Brasil, sabe? E já mostrando que, porra, não seria fácil, tá ligado? Por causa que desde o primeiro minuto os caras tava trabalhando a bola, lendo o Brasil, né? As jogadas do Brasil, enquanto o Brasil pressionava muito, sabe? Com aquela linha alta que o Ancelotti treinou com o Brasil nesse um ano, né? Que ele já tá no comando da seleção. E assim, Marrocos tava indo muito em cima, cara, muito em cima mesmo. O Brasil mal tocava na bola e quando tocava, cara, parecia que tava nervoso, sabe? Não conseguia conseguir posse de bola, não conseguia criar jogadas, não conseguia dar passes em profundidade. E assim, no começo foi só o Brasil mesmo marcando pressão ali, tentando roubar a bola, quando roubava, perdia, sabe? Mas o Marrocos impressional bater de frente, né, com o Brasil, né, nesse jogo, por causa que como a gente é o Brasil, a gente esperava ficar a dominância maior. Seria da gente, justamente, por causa que a gente é o Brasil, né? Mas o Marrocos já vinha de uma semifinal já na Copa de 2022, terminando em quarto lugar, que eu falei no vídeo passado. O Brasil ele consegue pegar a bola ali só depois dos seus 7 minutos, né? 7, 8 minutos, e às vezes, assim, mal consegue criar uma jogada, porque ele dribla justamente depois perde já. E ele tava perdendo, assim, muito ataque, cara. Não um ataque, mas sabe, contra-ataque, quando a bola dava rebote na área do Brasil, o Brasil podia sair criando uma puta jogada, mas os jogadores não se entendiam, ou quando se entendiam, o Marrocos ia lá e interceptava, sabe? Eles estavam chegando nos jogadores, nos atacantes. Em 2022, o Marrocos teve uma das seleções com, assim, uma zaga mais retrancada, sabe? Uma seleção muito sólida na zaga, por isso que mal atacava e quando atacava. Era, tá ligado? Era só um ataquezinho murcho que era broxa, não acontecia nada, sabe? Mas esse ano foi diferente, na verdade, ontem, por causa que o Marrocos, além de defender muito, muito bem,
além que o ataque era muito bom, criava jogadas, inclusive que os caras, cara, eu me impressiono que eles são muito rabiscantes, sabe? Eles têm aquela habilidade, sabe, com a bola, tanto com a bola e sem a bola também, para marcar o Brasil. Agora que adiantando um pouco mais o vídeo, no minuto 13, cara, aconteceu aqui uma jogada pela esquerda do Brasil aqui, depois de uma roubada de bola bem aqui no campo de defesa do Marrocos. Paquetá vem, cruza pro Vini, o Vini começa, né, dar aquele toque na bola. Então o Vini ele vai pra linha de fundo. Primeiramente, FIFA, não derruba esse vídeo, pelo amor de Deus, ainda mais que a TV tá longe, já deixei justamente pra não ter muito direito autoral, não sei nem se dá pra ver no vídeo, né, por causa justamente desse direito autoral. Mas aqui, o Vini ele vem na ponta, pega, vai no fundo, cruza, e o Igor Thiago fura a bola, cara. Bora falar desse lance aqui, por causa que no momento em que o Igor Thiago ia furar a bola, dava claramente ali uma jogada bem perigosa do Brasil, uma jogada que assim poderia ter dado a vitória pra gente, né, tirando esse empate aqui que teve. E cara, o objetivo do Igor Thiago ali era simples, era ficar na área, esperar a bola ser cruzada ou receber assim de costas, fazer o pivô e passar. E cara, quando ele acha poucas jogadas assim boas pra ter uma finalização legal assim, sabe, no gol, e dá uma furada na bola legal, sabe, legal mesmo, assim, meio vergonhoso para um atacante da seleção brasileira, sabe. Inclusive o Kaká, Ronaldinho não, que eu não vi ele, Ronaldo viu esse lance aqui, ficou surpreso, colocou a mão na cabeça e tudo mais, sabe, por causa que realmente atacante não pode perder um gol desse, ainda mais o Igor Thiago sendo um centroavante 9 classes do diário mesmo, sabe, cara. Depois desse lance da furada de bola do gol perdido do Igor Thiago, a seleção brasileira consegue ali ter mais uma posse de bola, sabe? Bater de frente com o ritmo mais acelerado, né? Que Marrocos estava tendo na partida desde o começo, superando o Brasil em praticamente tudo, dominância de jogo, passe e tudo mais, sabe, cara? Depois o Brasil conseguir ainda mais trabalhar a bola, exatamente quase no minuto 18, sabe? Minuto 18 para 19 para o 20. O Brasil tem uma chance com o Vinícius Júnior, assim, uma chance muito boa, mas que, né, foi mais mérito da zaga, que conseguiu interceptar antes da bola chegar, cara. Por causa que dá um liga aqui. FIFA de novo não dá direito autoral, pelo amor de Deus. Ó, o Casemiro vai e toca pro Rafinha. O Rafinha avista o Vininho mais pra profundidade da área, consegue girar, mas a zaga intercepta, ele sai aqui, né, lamentando, e o Hakimi aqui dando uma puxada de orelha, né, justamente na equipe dele, que deixou o Brasil conseguir roubar a bola e trabalhar ainda mais. E assim, cara, essa jogada aqui a gente não podia perder, uma das poucas jogadas assim, que sinceramente eu vi o Rafinha dando assim, um passe bom, tá ligado? Por causa que em outros momentos ele teve chances e desperdiçou, e justamente depois desse lance aqui no minuto 20, o Marrocos ele consegue roubar a bola do Brasil e criar a jogada do gol do jeito que você vai ver aqui nesse lance, cara. Dá um liga aqui rapidinho. Brasil toca, o Paquetá domina errado de chapa, o jogador do Marrocos dá um passe pro Brahim Dias no meio de campo, que no meio de 3 jogadores dá um passe milimétrico pro jogador do Marrocos sair contra os 2 zagueiros nossos, Marquinhos e Gabriel Magalhães, e dá uma cobertura no Alisson humilhante e sai comemorando aqui. Eu não posso mostrar mais que isso, por causa que senão, meu Deus, vai dar direito a essas caras e tudo, tá ligado? Mas vamos falar aqui do esse que eu até fiz aqui algumas anotações aqui, né, detalhes. Primeiramente, a roubada de bola boba, cara. Primeiramente, eu vou ver se eu consigo até voltar aqui, cara, no lance, que foi essa roubada de bola boba que o Brasil teve aqui com o Paquetá dominando errado, cercado por 3 jogadores que estavam marcando Ibane sim, mas o Paquetá conseguiu descolar uma tabela não tabelada, né, por causa que o passe não foi bem efetuado. O jogador Marrocos foi esperto, passou pro outro e aconteceu toda a jogada, cara. Tanto que se você parar pra ver, no meio, aqui, ó, deixa eu até pausar aqui, quando o Brahim Dias, ele acha o passe no meio de 3 jogadores da seleção brasileira. Casemiro, Rafinha e, se não me engano, aqui Douglas Santos, cara. E aqui, se você for ver bem mais no canto, eu não sei se é Saibari o nome dele, se eu tiver errado, por favor, me desculpa. Ele acha um passe no meio do Gabriel Magalhães, que tá de costa pro finalizador da jogada, né, o Saibari. E o Marquinhos, cara, que não estava em versão momento, na verdade, o Gabriel Magalhães, o Marquinhos não fez a partida de destaque, nenhum dos dois fez, na verdade. E esse passe aqui foi, tipo, muito preciso para no meio dos 2 zagueiros eles não conseguir pegar muito milimétrico mesmo, colocou até mais na frente, para não ter risco dos jogadores do Brasil roubarem a bola. Mas, cara, o Marquinhos podia ter ido melhor a jogada, sabe, adiantado mais a jogada, o Magalhães também. Eu não sei se ele tava marcando esse jogador aqui de cima,
por causa que o Douglas Santos está marcando justamente o Brahim Dias, o assistente do gol. Mas ele podia ter vindo assim mais para perto do cara também para ajudar o Marquinhos. E também, se você for parar para ver, cara, quando ele sai cara a cara com o goleiro, o Alisson, meu Deus, meus amigos, o que o Alisson fez aqui nesse lance? Se você parar para ver, o Alisson tá fora da área. Fora da área. E o jogador só precisou dar essa coberturinha para fazer o gol da vitória, na verdade, da vitória até o momento do Marrocos. E, cara, eu fico surpreso que depois da coletiva, não na coletiva, na entrevista após o jogo, o Alisson até ficou bravo, falou que não foi culpa dele, foi culpa do time todo ter tomado esse gol. Mas, cara, o que ele ia fazer ali, cara? Se o jogador tava no meio de 2 zagueiros, o que ele foi fazer fora da área, sendo que ele não podia nem usar mais as mãos, cara? Assim, eu entendo que foi falha da zaga assim, mas pra mim aqui foi muita mais falha do Alisson, por causa que, porra, cara, não precisava sair nesse momento, sabe? Podia sair assim, quando o jogador tocasse uma bola, pá, mas nesse momento aqui que aconteceu esse gol, na cobertura, não precisava ter sido assim, tá ligado? Então, após esses gols, temos a pausa, né, pra hidratação do jogo, né, por causa que, se eu não me engano, aqui tava muito quente, os jogadores estavam suando e já praticamente estavam suando como se estivesse já jogando os 90 minutos. E, cara, depois da pausa para hidratação, o Brasil voltou, assim, perdido, sabe? Tanto com a bola e pior sem a bola, cara. Porque aí a pressão não estava funcionando, a pressão em quase nenhum momento funcionou no jogo. Só funcionou em um lance, se eu não me engano, no segundo tempo do Rafinha, mas isso aqui vai ser comentado mais pra frente. E o Marrocos continua, assim, segurando a posse de bola, continuando as criações muito boas de jogada, cara, porque eu me impressionei, por causa que tinha um desfalque lá do ponto esquerdo do Betis, que, assim, se eu acho que ele tivesse... podia ser pior, né, pro Brasil, mas que bom que ele não tá, graças a Deus. Mas assim, o Brasil tava muito perdido o resto do jogo, inclusive aqui o jogador marroquino no gol comemorando e o Magalhães aqui se lamentando, né, cara, assim, desde o Arsenal que ele voltou, ele não tá, eu não sei se é o nervosismo dos jogadores em geral do Brasil por estar estreando na Copa do Mundo, né, nessa de 2026. Mas o Magalhães e o Marquinhos, na verdade, nossa dupla de zaga não tá ali vendo nossos melhores momentos, né? Os melhores momentos dele, pelo menos não na seleção brasileira, por causa que nos clubes não tem nem o que falar, tá ligado? E no minuto 31 acontece uma jogada de ataque muito boa do Brasil, inclusive, que o Brasil ali, o Neymar, na pausa para dar atração, ele foi conversar principalmente com o Bruno Guimarães, né, e o Vinícius Júnior, inclusive ele chamou a atenção dos dois ali, ele deu uma conversada, ele meio que separou todos os outros jogadores para conversar justamente com os dois. E justamente aconteceu o gol do Brasil com a assistência do Bruno Guimarães e o gol do Vinícius Júnior. E o que eu vou mostrar nesse lance aqui, cara? O Vinícius Júnior é acionado na esquerda, ele corta aqui para dentro, passa para o Bruno Guimarães, o Bruno devolve e o Vinícius Júnior, como ele já é muito criticado, ele resolve a jogada sozinho e faz o gol, um golaço para a seleção brasileira, o primeiro da estreia da Copa. Sai comemorando aqui, cara. E é o gol do Vinícius Júnior. E aqui, gol do Vinícius Júnior, uma baita jogada dele, em que ele era muito criticado por não fazer nada na seleção. Mas esses últimos jogos tá mostrando uma bolinha assim, até que daorinha, tá ligado? Dá pra aceitar, inclusive um golaço que ele fez aqui, meio que ele pegou assim, pra mim, no primeiro tempo, ele foi o melhor jogador do ataque do Brasil. Todos os jogadores ali do ataque estavam meio que sendo um peso morto pra toda a equipe, Paquetá, o Rafinha, o Igor Thiago nem se fala, tá ligado? Mas o Brasil, após o gol do empate, ele consegue tranquilizar assim mais o jogo, tá ligado? Consegue ficar mais ali com a bola, consegue ficar mais com a posse, sabe? E aí a gente vai pro intervalo do jogo aqui, ó, Brasil 1-1, que nem eu tava falando, assim... A zaga não foi feliz, o Alisson também não foi feliz com o gol, né? O meio de campo, cara, Bruno Guimarães e Casemiro. Casemiro pra mim foi abaixo, o único que tava jogando ali, realmente assim, não tava nem jogando muito, mas tava jogando uma bolinha, sabe? Era o Bruno Guimarães, tava criando, tava recuperando a bola, né? Lendo jogadas muito precisas, sabe? E no ataque, cara, o Paquetá assim, foi meio que assim, não foi muito bem, não teve o seu melhor momento no primeiro tempo, mas no segundo a gente já vai falar dele. O Rafinha no primeiro tempo, justamente, ele não foi tão bem que nem se esperava, né, cara? O Igor Thiago, porra, nem se fala, cara. O cara foi um peso morto, errou chances de gol, sabe? E ainda enrolaram, tá ligado? Pra tirar ele no segundo tempo, não sei nem porquê, sabe? Podia ter colocado o Matheus Cunha, inclusive, bem no começo mesmo do segundo tempo, mas eu vou ver aqui quem entrou primeiro. Inclusive, eu quase fui me esquecendo aqui de falar do Paquetá, que ele teve um lancezinho bom no primeiro tempo, que foi uma jogada, onde é que eu vou soltar até o vídeo aqui pra vocês verem, que ele vai, o Douglas Santos recupera a bola,
O Paquetá vem dar um lindo lençol em cima do jogador marroquino, se não me engano, Hakimi. Douglas Santos pro Paquetá. Paquetá para o Douglas Santos e o Douglas Santos avisa o Paquetá passando e o Paquetá vira um voleio e uma defesaça do Bono acontece aqui, ele sai chamando a torcida, né, cara? O Bono aqui com uma baita de uma defesa também pra cima do voleio do Paquetá, que seria o gol mais bonito, eu acho, dessa primeira partida das seleções. E agora sim a gente vai pro intervalo. Então a gente volta, né, pro segundo tempo aqui com já substituições já acontecendo bem no começo do jogo mesmo. O Danilo entra no lugar do Ibanes aos 46 minutos, a mesma coisa o Casemiro sair para a entrada do Fabinho. O Matheus Cunha, o Paquetá só vai ser trocado lá para os minutos 60 para depois, né, cara? Que era só 4 substituições, na verdade 5, se eu não me engano, por causa que eu acho que entrou o Danilo. E assim o jogo no segundo tempo foi morno, não foi tão assim pegado, por causa que as seleções terminaram empate, né? Por causa que já estavam 1 a 1 e o jogo terminou 1 a 1 também, então o jogo foi mais morno, sabe? E assim, cara, eu quero falar de alguns pontos aqui já para encerrar o vídeo, que o vídeo tá muito longo, né, cara? Que as substituições que o Ancelotti fez, ele não foi fazendo as substituições, ele fez substituições assim que não deram quase nem efeito. Digamos ali que o que entrou ali que mais fez alguma coisa foi o Danilo Botafogo, né? Assim, não teve muita chance. Na verdade, teve uma chance, eu acho que no final do jogo já, que ele finalizou uma de esquerda no gol, mas foi na mão do Bono, do goleiro marroquino. E um ponto aqui que eu quero falar, que eu acho que vocês vão concordar sobre esse menininho aqui, cara, que inclusive tá escrito aqui, novo Pelé. Cara, a torcida brasileira ama ele, quer ver esse moleque jogar, né, cara? Que eu penso assim, que quando colocarei para ser titular, tomara que ele faça nossas expectativas serem verdade, sabe, cara? E aqui acontece uma coisa muito legal, que foi a torcida brasileira, praticamente do estádio de Nova York inteiro, chamando o Endrick. Endrick. Cara, desde o começo do segundo tempo, eu me lembro que eu tava vendo o jogo e o Brasil, assim, ele colocou os jogadores para aquecer, o Ancelotti, né? E um deles justamente foi o moleque aqui, né? O Endrick. E, cara, ele passou bem uns 25 minutos, assim, só olhando, assim, treinando, treinando não se aquecendo, na verdade, olhando o Brasil jogar, para no final o último jogador que entrar, né, ser o Danilo do Botafogo, cara. Inclusive eu vou até caçar aqui para ver se eu acho a reação, né, do Endrick ao ver que a última substituição não seria ele e ele aquecendo foi à toa. Aqui eu achei o vídeo aqui onde o Danilo e o Danilo Botafogo tá juntamente do lado do Endrick, né, se aquecendo para saber quem ia ser o último substituído da partida do Brasil versus Marrocos. E aqui o momento que o Endrick soube que não entraria em campo. Presta atenção. Os dois ficam atentos e quem é chamado é o Danilo. O Endrick abaixa a cabeça e sai andando, né, meio que assim, pô, cara, eu me aqueci, eu tô num jogo assim que eu posso decidir, sabe? E o meu técnico parece que não quer me colocar por frescura, por birra, sabe mesmo? E no segundo tempo, as substituições já que não fizeram tanto efeito, o Brasil também não teve muitas chances. Teve chance ali antes do Rafinha sair ali, com ele saindo cara a cara com o Bono, mas o Bono conseguiu chegar antes, né? Antes do Rafinha, do nosso atacante brasileiro. Teve chances ali com o Vinícius Júnior, mas assim, ele não conseguiu fazer tantas coisas mais assim depois, né? Do gol, depois do intervalo do jogo. E, cara, assim, o Brasil foi dominado por Marrocos. A gente tem que reconhecer que a seleção africana hoje tá batendo de frente com seleções grandes. Que eu falei no vídeo passado, a gente não pode mais duvidar das outras seleções, por causa que elas não são mais fracas. Já assim, você pode achar que mas se você é da bobeira, você toma um gol assim, bem besta, só que, né, a gente tomou contra Marrocos, assim, por uma falha inteira. Eu espero que no próximo jogo contra Haiti, se não me engano, sexta-feira, a gente possa golear, porque, né, tem que ter nossa obrigação, não é querendo desmerecer o time. Mas fim de jogo, Brasil 1, Marrocos 1. E o que fica aqui é a impressão de que, pô, o Brasil não está preparado, não tanto para essa Copa, por causa que a gente perdeu para um Marrocos que tem um treinador que está somente 3 meses no cargo, e o nosso Ancelotti já está há mais de um ano, se eu não me engano, sabe? E assim, a gente perder para um cara que não tem nem 4 meses, 5 meses de trabalho, assim, que já pegou a seleção meio que preparada, mas ele teve que preparar mais ainda para a Copa, que é o Marrocos. E o Ancelotti já tá aqui que desde o meio do ano passado, de 2025, treinando a gente. E a gente consegue só descolar um empate contra Marrocos. Marrocos talvez não, foi o jogo mais difícil da nossa fase de grupos, por causa que Haiti vai ser um jogo fácil, teoricamente. Escócia vai ser um jogo mais pegado do que Haiti, com certeza, mas a gente pode fazer um 2 a 0, 3 a 0 tranquilo, sabe?
Só se o Brasil jogar mal, que nem jogou hoje. Não muito mal, mas né, não foi o seu melhor dia. E assim, espero que nessa fase de grupos, na verdade, espero não, eu acho que Marrocos vai ser o líder desse grupo, cara. Não sei por quê. Porque, porque o Brasil ele não tá conseguindo, assim, se entrosar, sabe? Não tá conseguindo. Por causa que eu acho que ali ainda falta uma pitadinha do Neymar, assim, não é querendo puxar saco nem nada, mas o Neymar faz falta, cara. O Neymar faz falta. Então esse foi o vídeo, cara. Eu espero que você tenha gostado, assim. Eu fiz um vídeo mais longo assim. Eu fiz, na verdade, no dia após, porque hoje é domingo. Era meio. Isso aqui é um mesmo uma espécie de pós-jogo, por causa que eu não consegui gravar depois do jogo, por causa que quando comecei a escrever esse roteiro aqui do vídeo, já era meia-noite, 1 hora da manhã. Eu não ia fazer vídeo 1 hora da manhã, só ia fazer o roteiro. Inclusive, eu tive que rever o jogo, cara. Eu tive que rever o jogo inteiro, por causa que quando começou o jogo eu tava trabalhando, sabe? Então é difícil. Mas eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês. A gente se vê sexta ou sábado pro pós-jogo do Brasil contra a Haiti. Eu vou fazer mais produzir mais vídeos aqui sobre outras seleções aqui, se eu ver se vocês gostarem. Eu vou continuar trazendo. Esse foi o vídeo. Se você gostou, dá aquele apoio pra mim, se inscreve no canal, deixa o like pra esse vídeo chegar pra mais gente, ser mais recomendado. Eu vou encerrando por aqui com a imagem do Carleto Ancelotti aqui. Tamo junto, valeu, é nóis e até o próximo vídeo.